Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um NapaCast. Aliás, primeiro podcast do ano de 2024. Todos estavam questionando, será que o NapaCast vai voltar? Não vai voltar? Tivemos um mês de férias e voltamos com tudo. E estamos felizes por essa volta, para ter um 2024 com mais histórias que inspiram. Talvez você esteja ouvindo esse podcast em 2030, em 2040, não sei o momento que você está ouvindo esse podcast, mas tenho certeza que o papo de hoje fará muito sentido para a sua vida, faz muito sentido para a minha vida, que eu não posso dizer se eu sou fã, eu não sei a nomenclatura que eu dou, mas eu estou muito emocionado em poder ter o primeiro podcast do ano com essa pessoa que eu admiro demais, que eu tento aprender e quero aprender muito hoje, e queria que vocês aprendessem ouvindo esse podcast, ou vendo através do vídeo. Então, queria muita atenção de vocês e muitos aplausos onde vocês estão para minha querida Monja Quen. Muito obrigado. Que sonho, Monja. Que sonho te ter aqui, de verdade. Que coisa boa estar aqui com você. De verdade. Que eu falo muito que eu sou uma pessoa que acredita muito na energia, acredita muito no autoconhecimento, acredita muito num olhar diferente para si, para o outro, para todos, enfim. E nesses 3 anos eu tive a sorte, nesse podcast, de ter pessoas incríveis aqui, sempre com histórias incríveis, sempre tentando transformar ou contribuir para tentar transformar um pouquinho mais esse mundo difícil que a gente vive, né? E poder recomeçar em 2024, que é um recomeço, e com o primeiro episódio contigo é uma felicidade absurda. Muito obrigado, desde já. Eu agradeço muito. Obrigado. E a gente sabe que no Brasil tudo começa depois do carnaval, né? Então estamos aqui. Então estamos bem. Então, né? Na época certa. Na época certa. Eu queria agradecer de antemão aos nossos apoiadores, patrocinadores que nos ajudam a fazer esse podcast permanecer no ar, por isso que nós retomamos. E então, um agradecimento especial a Chocolate Nicolate. O login deles está na tela. E já tem um QR Code aí na tela também, que você pode comprar onde você mora no Brasil. Um chocolate incrível, uma trufa maravilhosa. E eles mandaram um kit especial para Monja. De chocolate, pão de mel, enfim, trufa. Muito obrigada. É delicioso demais. A Chocolate Nicolate. Tá pesado, gente. Pesado, Pesado. E eles mandaram agora uma lata de trufa pra gente comer durante o podcast também. Mas vai atrapalhar a gente falar, mas tá aqui do ladinho. Tá certo. Então, o código tá na tela. Se você quiser comprar aí. É uma família que faz, então não é uma marca que tem em todo o país. Tem lá em Bragança, na minha terra, e eles têm uma felicidade enorme em nos apoiar. Eu fico feliz de poder presentear meus convidados com esse chocolate tão gostoso. Obrigado, Chocolate Nicolate. E logo na tela da Total Grass, a marca em grama sintética. Eles acabaram de fazer aí o estádio do Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Tá fazendo o centro de treinamento do Palmeiras, do Atlético Mineiro, enfim. Faz os campos do Ronaldo, grande jogador de futebol, Ronaldo Academy, gramas decorativas. É uma empresa incrível que tem tido a felicidade aí de entregar grandes soluções para o mercado, para solucionar aí os campos de futebol do Brasil, enfim. Sempre com muito cuidado, com muita preocupação. E eles também te mandaram um mimo. Oba! Um mimo, que é uma graça, um tapetinho de grama. Olha só, gente. Te mandaram um monte de mimo, Monja. Eu vou deixar aqui do ladinho. Tá certo. Da Total Grass, mas enfim. Te mandaram um monte de mimo aqui. Vou deixar aqui do ladinho. Depois ficou meio bagunçadinho aqui. E aqui, o último presente, para que a senhora não se esqueça de mim. Sim. Uma garrafinha para colocar uma água, para se hidratar. Ah, que bom. Com o meu logotipo aí do NapaCast. Mas para se hidratar um pouquinho. De onde veio esse nome, NapaCast? Então, na verdade, Monja, vou contar, vou ser sincero para a senhora. Eu, durante muitos anos, eu sofri um bullying absurdo, porque eu tenho um nariz um pouquinho avantajado, que no interior fala-se napa. Edu, olha o tamanho da sua napa. E eu assumi isso como meu charme. Legal. E aí eu falei assim, nada melhor do que eu colocar o nariz onde eu não sou chamado muitas vezes, e virou o NapaCast, que é em função do meu narigão. Sim. Enfim, e aí começou essa história desse podcast que a gente está conseguindo aí ultrapassar
barreiras aí e hoje não vai ser diferente. Que bom. Que bom. Eu trouxe 2 livros. Aliás, gente, quando vocês acessarem lá o Insta da Monja, eu vou colocar depois lá certinho o link na descrição. Lá tem na bio, tem um link onde você tem acesso à loja, que tem todos os livros, ou dela, ou que a Monja participou também. Tem uma com, acho que o Clóvis de Barros, né? Teve uma participação. Eu tô antenado, eu tô sabendo. Eu trouxe 2 aqui que eu vou pedir depois um autógrafo. Eu adorei esse, que é... Eu vou colocar aqui na minha câmera, que é Faça sua pergunta, as melhores respostas para as melhores perguntas da Monja. E é uma ilustração muito legal, porque é a caixinha de perguntas com perguntas e respostas, de curiosidades de muita gente. E achei incrível isso, enfim. Então, conheça lá. E, aliás, gente, meu público, que é muito do corporativo também, os gestores aí das grandes marcas, estávamos falando aqui nos bastidores, o quanto também as palestras podem fazer sentido aí para o seu negócio. Então, se atentem muito no nosso bate-papo de hoje, que quem sabe aí não pode fazer grande sentido para os seus funcionários, para a sua liderança ou para a sua cidade, levar uma palestra para entender um pouquinho mais, para aprender a viver, para aprender a ser um pouco mais zen e para entender o quanto ser zen, o quanto aprender a viver pode contribuir na produtividade do seu próprio negócio, né? Porque eu vejo muito no corporativo quantas pessoas estão aí se perdendo, não conseguindo entregar bons resultados, porque estão se perdendo muito com sua própria mente, né? A mente e o corpo aí tem um distanciamento absurdo, e se a gente puder entender e se reconectar de uma forma melhor, pode contribuir muito aí pro seu negócio também. Então, fica a dica, mas a gente vai falar muito disso hoje. Vai lá. Falei errado? Tá ótimo? Tá ótimo. Tá muito bem. Tá por bom. aí. Tá bom. Monja, eu não vou ficar falando mais do mesmo, porque a Monja participa de tantos podcasts, às vezes pergunta, quando virou monja? A Monja já foi jornalista, já trabalhou, e às vezes fica falando a mesma coisa, né? Enfim, e eu sei que isso às vezes incomoda, e às vezes querem fazer podcast de 2, 3 horas e não para de falar a mesma coisa, enfim, tal. E eu queria muito partir, porque eu conheço, eu queria muito partir por algumas curiosidades minhas no mundo de hoje, que eu vejo que estamos vivendo aí nos últimos anos, eu não sei se começou na pandemia, um pouco antes da pandemia, enfim, tal, um caos de saúde mental, as pessoas se perdendo muito. Eu brinco sempre no meu podcast, e eu não podia deixar de falar isso hoje. Eu falo assim, no podcast, nas minhas palestras, né? Eu falo assim, talvez hoje, quando a pessoa abre uma rede social, o Instagram, por exemplo, talvez o 4º ou 5º story é alguém te prometendo ficar mais rico, mais bonito, ou emagrecer. É todo mundo querendo ensinar todo mundo. E aí gera frustração, porque a pessoa olha e fala, é um filtro, eu não sou assim, não consegui emagrecer, não tô bem, olha que legal, essa família é linda, mas será que é? Esse é o amor ideal de um casal, esse é um pai ideal, uma mãe ideal, e é um mundo de ficção, e talvez isso não aconteça. Então, como nos dias de hoje, buscar essa conexão, essa paz interior, como ser zen no mundo, o que é ser zen no mundo de hoje? Queria entender um pouquinho de tudo isso e fica à vontade, que eu quero ouvir muito hoje. É uma coisa interessante a gente pensar como é que você vira zen no mundo de hoje. Zen não é só ficar bem. Zen o caractere que a gente usa para o zen, diz a zen, é meditação. E meditação é autoconhecimento. E conhecer-se a si. O que é importante nisso? Que a gente coloca na nossa agenda, como você falou, uma porção de coisas, né? Vou ao dentista, vou ao médico, vou trabalhar, vou produzir isso e aquilo. E às vezes a gente não se coloca na agenda. E nós temos que estar na nossa agenda. O zen na minha vida. Como é que eu crio um estado e momentos no meu dia de tranquilidade e bem-estar. É interessante, nem todas as manhãs eu consigo fazer zazen. Esta manhã eu consegui fazer com um grupinho que foi lá em casa. E depois eu fui passear o cachorro. Tem um moço que me acompanha. Disse, a senhora está melhor hoje? Eu falei, pois é, eu fiz zazen. Como se faz zazen? Eu vou te ensinar já já. O prefeito de Nova York, o atual prefeito de Nova York, colocou nas escolas públicas de Nova York meditação de 2 a 5 minutos em cada sala de aula, antes de começar a aula, porque funciona. E que as crianças e adolescentes chegam melhor em casa. Então, como é que a gente faz? A gente senta da metade para frente da cadeira, quer dizer, evita encostar, né? A coluna vertebral ficar alinhada, reta. A gente balança um pouquinho o corpo para encontrar o eixo de equilíbrio. Encontrou. As mãos a gente pode pôr no que se chama mudra cósmico. A mão direita embaixo, a esquerda em cima, e o polegar toca bem de leve. Isso aqui faz uma elipse. E colocamos aqui no colo, vai ficar de encontro ao abdômen. E estamos no cosmos e o cosmos está em nossas mãos.
E aí vamos fazer um pequeno exercício respiratório, ombro para trás e para baixo, alinhamento da coluna, como se tivesse um fio de prumo puxando do topo da cabeça para o céu. E aí nós vamos inspirar pelas narinas, bem devagarzinho, mas não é que você puxe o ar. A caixa torácica se expande e o ar entra. Pequena pausa, vamos soltar pela boca, abrindo a glote. O mais longo e lento possível. Vamos fazer juntos, vamos lá. Vocês que estão aí também. Inspiramos pelas narinas, deixa o ar entrar. Isso nos coloca no eixo de equilíbrio. Isso ainda não é a meditação, mas é o que leva a. Porque às vezes a gente está com a cabeça cheia de ideias, de coisas, de pensamentos, e não tem que apagar nada disso. Eu digo que é como se fosse entrar no mar, e na entrada numa praia que tem ondinhas, marolas, você percebe todas as marolas, são todos os pensamentos, as preocupações, os deveres que temos, e parece que a nossa vida é só isso, e não é. Ela tem muito mais. Então, a gente atravessa essas ondas iniciais, entra num estado de equilíbrio, e você pode dar mergulhos mais profundos. Pode pegar onda, pode ir para as grandes profundezas, mas para isso tem que aprender a nadar e tem que aprender a mergulhar. Não é qualquer pessoa que vai lá e se afoga, né? Então, tem um processo todo de crescimento, de aprofundamento, mas no fim é tudo isso, é conhecer a si, é perceber como é que eu penso, quais são minhas emoções, sentimentos, e não tem nada para jogar fora, e nem nada que se agarrar. É perceber que tudo é fluido, transitório, passageiro, e como é bonito. E como a mente humana é linda, né? Não tem nada que eu queira tirar dela, pelo contrário, eu tenho que conhecê-la melhor. E às vezes as pessoas acham, para eu ser zen, eu preciso parar de trabalhar. Não, como é que você é zen no trabalho? Como é que você se diverte trabalhando? Eu cheguei aqui e vejo que você sente muito prazer no que você faz. Não é? Isso é gostoso, né? Então não é que, eu tenho que entrevistar a monja, que chato. Ih, monja, só tá bem? Né? Aí não dá, né? Não funciona, não flui. Mas tem pessoas assim, né? Que elas não estão felizes com a sua vida nem o que estão fazendo. Mas o meditar, monja, me permita, eu tenho que me desconectar do meu mundo, tipo, eu esqueço o que eu fiz, esqueço não. Não, você percebe que tem memórias, tem ansiedades por coisas que vão acontecer, mas você volta para o agora. E o que faz voltar para o agora é o corpo, lembrar, está sentindo o seu corpo, a postura e a respiração. Onde é que eu estou? Estou respirando. E às vezes a nossa cabeça vai para todos os lados, pensa coisas bonitas e feias, pensa de tudo. E você traz para onde? Respira. Inspirando e expirando, é um ser humano sentado respirando. E percebendo que o nosso cérebro, esse computador de última geração, tem todas as possibilidades em si. Mas fazemos escolhas. Eu me recordo durante muito tempo, quando meu filho nasceu, meu filho vai completar 5 anos. Aliás, essa semana eu cheguei no quarto, ele estava na cama. Eu não vou conseguir mostrar para o pessoal que está em casa, mas vou mostrar para a monja, que é incrível. Quer ver o que eu encontrei na minha casa, na minha cama. Ele disse que estava meditando. Ai, que lindo! Porque Ele está com a mãozinha assim, gente. Ele está lindo com a perninha cruzada. Olha lá. Ai, que lindo! Eu falei, filho, o que você está fazendo, filho? Estou meditando. É isso aí. Estou meditando, né? E aí eu falei, o que é meditar, filho? Estou pensando no que eu fiz hoje. Falei, que incrível, né? Aonde ele aprendeu, eu não sei. Mas eu me recordo que quando eu ouço de filhos, professores, enfim, respira e conta até 10. Né? É um clichê, né? Se você vai perder a razão, se você vai discutir com alguém, uma briga conjugal, pai, filho, familiar, respira, conta até 1000 se for necessário, mas não briga. Isso é um estado de... É um clichê muito grande, mas é um estado da pessoa, é uma brincadeira, mas que faz sentido de... Existe uma técnica que a gente fala de... A pessoa que te provoca é o seu mestre. Em vez de ser ele que está me atrapalhando, ele está mostrando meu ponto fraco. E é aí que eu tenho que me fortificar. Mas contar até 10, quando a gente está fazendo zazen, que é sentar-se em zen e meditação, a gente conta só, por exemplo, as inspirações ou expiração. Então você inspira e pensa o número 1, você não vai falar. Então pensa uma garrafa,
sabe? Um microfone. Aí inspira de novo, 2. 2 microfones, por exemplo. Inspira de novo, 3. Tem que chegar até 10, sem ter perdido a noção de estar presente, respirando e consciente É o do instante presente. com a presença. Porque aí vem todos os pensamentos, vem todas as provocações do mundo. Quando eu comecei, eu não passava do 3. No 3 eu já tinha percebido, nossa, pensei em outra coisa, saí, não tinha foco. Então é um treino de foco. Isso, contar até 10 é treino de foco. E não pode passar do 10. Se você passou do 10 é porque se distraiu. Chegou no 10, volta para o 1 de novo. Até que é um momento que você não precisa mais contar, você aprendeu a focar a mente. Então a mente não fica pulando, a gente fala como um macaquinho que pula de galho em galho, vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá. Isso existe, é lindo. A mente é fluida, ela é móvel, ela é incessante, ela é luminosa. Uhum. Então não é uma coisa que eu quero cessá-la. Parar a mente chama morte encefálica. E a gente não quer que tenha morte encefálica, ao contrário, ela é ativa. Mas como eu falei com as ondas do mar, na beira da praia tem muita marola. Se você for mais profundo, ela é mais quieta e silenciosa, como o mar, que lá nas profundezas nem cor existe, né? E é mais ou menos isso. A gente pode chegar naquilo que se chama o nada, tudo, e nos perceber em comunhão com toda a força da vida. Nós somos uma das forças da vida. A forma humana é um dos seres que habitam este planeta. E quando você sai da ideia de um eu independente, separado, aquela coisa que eu recorto, aqui estou eu e o mundo está lá, mas se você se sente em comunhão com todos, é uma coisa muito gostosa, é muito boa, mas demora um pouco. E cada um de nós é único. E não pode dizer, eu levei um mês, eu levei uma semana, eu fiz, no dia que eu fiz aconteceu. Tudo bem, cada um de nós é único. E estamos num momento diferente da nossa vida e da nossa procura. Eu digo, se não há procura, não há encontro. E aí tem uma frase que eu repito, que me disseram que era de um bispo argentino, que parece que hoje é o Papa, que dizia assim, a procura é o encontro, e o encontro é a procura. Que lindo isso. Não tem fim. Enfim. Enfim, agora já entendi, já sei, eu vou ficar sempre nesse estado de nirvana, de paz, de tranquilidade. Vai não. Vai sair, vem alguma coisa, empurra o trânsito de Bragança até aqui. E se a gente tem horário, tem pressa, parece que atrapalha. Eu tinha muita aflição aqui em São Paulo com a história do trânsito também. A gente fez um retiro que chamava Zen Arte da Fotografia, com um professor de fotografia que chamava Carlos Moreira. Ele faleceu, acho que há uns 2 anos. Era um grande mestre de fotografia. E ficamos sentados lá, ele mandava todo mundo fotografar uma sala, provavelmente do tamanho desse estúdio, e tinha uns 10 fotógrafos, muitos deles profissionais, e a gente fazia um pouco de meditação, e dizia, agora vamos fotografar. Eu falei, o que eles vão fotografar aqui, né? Cada pessoa foi capaz de pegar coisas que eu nunca imaginei. Um tinha o detalhe do detalhe de um raio de luz passando. Aqui a gente tem um raio verde de luz por causa da garrafa. Outro fazia fotografias. Outro pegava o todo da sala. Eu falei, nossa, quantos olhares são possíveis no mesmo lugar? E aí, quando eu comecei a pegar o trânsito na Avenida Paulista, que geralmente aqui é bem ruinzinho, né? Eu comecei a ver espaços entre os prédios, a luz que refletia, e deixou de me incomodar ficar no trânsito. Porque eu estava no caminho e eu não posso controlar o trânsito da cidade. Tem dias que não tem dias que tem muito. Mas E aí, como ficar leve, né? pois então, você encontrar prazer naquele instante e ver que tem tantas possibilidades de olhares para aquela realidade que não é só eu tenho que chegar. Sim. E eu acho que isso é muito enriquecedor para nós. A minha mãe, aliás, um beijo, mãe. Minha mãe completa 85 anos esse ano. E a minha mãe sempre falou assim para mim, Edu, acho que tem algumas frases assim, que eu queria muito trazer no sentido dessa reconexão, dessa sua fala, né? A pressa é inimiga da perfeição. Isso. Né? Não coloque o carro na frente dos bois. Ela sempre falou isso. Maravilha. Ela sempre falou isso pra mim. Não coloque o carro na frente dos bois. Enfim, mas é muito isso, né? É um olhar diferente. É uma pressa. Que a gente vive um mundo com pressa. É um tempo que a gente está vivendo agora que é o tempo de resposta. É o tempo da agilidade. As pessoas não querem esperar. Antigamente, se você comprasse, sei lá, um eletrodoméstico que demorasse 10, 15 dias para chegar, tava tudo bem. Hoje você quer comprar de manhã para chegar tarde. Se não chegar tarde, a pessoa fica num estado que não há necessidade. Reclama, né? Reclama de tudo. Então, o quanto realmente a gente pode aprender a talvez ser um pouco mais paciente,
a ser um pouco mais bondoso, utilizando um pouco do... É zazen a pronúncia? Zazen. Zazen. Sentar-se Do zen. zazen, enfim, queria entender um pouquinho disso. É interessante isso, né? Antigamente a gente ficava até na fila do banco. Hoje ninguém mais fica em fila de banco, faz tudo online, né? Não é interessante isso? Correio, né? Correios Postar uma também. carta, né? Eu morei uma época nos Estados Unidos, foi onde eu comecei a minha prática, no Zen Center de Los Angeles, e lá todas as pessoas respeitam muito as filas no banco, né? Eu cheguei aqui em São Paulo, fui a um banco, que era pertinho de casa, estava lá na fila, eu era a primeira da fila, uma pessoa chegou, entrou na minha frente, foi lá falando no caixa, falei, nossa, o que é isso, né? O que você pensa? Você está no Brasil é assim. Eu falei, nossa, Que coisa, não? que coisa feia, né? É. E não é que o Brasil é assim, aquela pessoa estava assim naquele momento, né? E se a gente não prestar atenção, nós podemos entrar nessa velocidade que não é a nossa velocidade real, né? Que nem as pessoas que põem as pessoas mensagens no WhatsApp no 2x, né? Sim. Que nem a Werneck, não tem uma Sim, tem, atriz? tem. Ela é muito engraçada. Fala toda, né? Muito rápido. Porque eu tenho medo que a pessoa não esteja paciente para me ouvir. Quando eu estava no Japão, tive um professor que me autenticou como professora, e eu fui conversar com ele um dia no templo dele, é um templo lindo, maravilhoso, e disse assim, fale mais devagar. E eu percebi que eu estava falando muito rápido, com medo que ele não tivesse muito tempo, ele era um homem muito ocupado, e eu precisava falar rapidinho tudo para ele. E eu me percebi que eu falava muito depressa. E a gente tem que se ouvir, porque às vezes a gente não se ouve, né? E qualquer estado de excitação, a gente fala ou muito rápido ou muito devagar. E tem um lugar certo, né? Que é o Buda dizia, o caminho do meio, que não é nem excesso nem falta. E a gente se atrapalha nisto, achando que não tem excesso e nem falta e está excedendo em alguma coisa ou faltando em outra. Então, a palavra zen, o caractere zen, se escreve, faz um pauzinho assim, faz assim, faz assim. Então, sempre que fala japonês, eles desenham no ar, sabe? Porque tem muitas possibilidades. Tem um zen, quer dizer ficar bem. Tá tudo bem, tá tudo legal. E o zen da meditação é diferente, porque eu posso encontrar aspectos em mim que eu não queria ver. Eu não tenho isto. Fulano é que é assim, eu não sou assim. E você começa a sentar, a gente senta olhando para uma parede. Então, você não senta olhando para ninguém. E você começa a perceber a si mesmo. E, às vezes, a gente não quer perceber alguns aspectos nossos. É o outro que precisa estar diferente, né? Eu falo, não, peraí, isso é comigo. E como é que eu mudo isso? Será que eu posso mudar ou não? Ou, pelo menos, acolher a mim mesma como eu sou. Porque a gente quer sempre mudar. O que você falou, vai ficar mais magro, vai ficar mais rico, vai ser mais feliz, né? Vai ter coisas melhores. Será que são as coisas melhores? Será que é ficar mais magro que nos faz feliz? E nem pensar na saúde, né? Qual é um bom estado de saúde física, mental, social, espiritual? E essa é uma coisa que foi mais recente, foi a última coisa que a Organização da Saúde Pública da ONU colocou, saúde espiritual. Conheci um professor chamado Francisco Latorralba. Ele é lá da Espanha. Cidade começa com B, Barcelona. E ele veio ao Brasil fazer uma palestra, eu fui ouvir a palestra dele, a nossa palestra era junto, e ele fala da inteligência espiritual. Que todas as pessoas têm um nível de inteligência que pode ser para uma coisa ou para outra, né? Para matemática, para artes, para literatura, enfim. Para física, química, mas o que é comum a toda a espécie humana é a inteligência espiritual, que é aquela que questiona qual o sentido da vida, o que estou fazendo aqui. A gente podia falar filosófico, sim. É os pensamentos filosóficos que nós humanos todos temos. Começa na infância, né? Por quê? Vai passar na adolescência, vai continuar, na idade adulta continua, e muitos de nós pomos embaixo do tapete. Ah, não, vamos falar disso que é chato. Vamos brincar, vamos falar de coisa legal, né? Mas coisa legal é pensar, é questionar, é duvidar. Será que eu tenho capacidade de entender o que Buda entendeu? Ou que Nietzsche entendeu? Que Spinoza, que os grandes filósofos da humanidade, Platão? Será que eu sou capaz de entender o que eles estavam falando? Como é que eles pensavam? Por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele saía na rua questionando todo mundo, falando com todo mundo. Não tinha um que saia na rua falando com todo mundo. Não é uma maravilha isto? Coisa, não? Enquanto a gente vive numa sociedade que às vezes está no mesmo elevador com a pessoa e não cumprimenta. Hoje eu cumprimentei uma moça no elevador
Ela era bem alta também, né? E ela estava com um moço que estava de costas para nós, conversando com ela. Falei, nossa, que beleza, uma moça tão alta assim. E ele não era com ele, não ia responder. Ela sorriu para mim, né? E Que eu, gostoso, é né? tão bom, né? Tão mágico. Mas para ele aquilo não fazia parte. Como essa pessoa que eu não conheço está falando com a moça que está aqui comigo? E eu acho tão bom a gente poder conversar uns com os outros, olhar para as pessoas que estão cruzando o nosso caminho. Tem alguma razão, tem alguma coisa ali, Propósito ali. que a gente pode aprender alguma coisa. E Uhum. não dizer, não falo com ninguém porque eu estou pensando numa coisa muito séria. Eu sou uma pessoa. Lembra o Pequeno Príncipe? Sim, Que falava as pessoas muito sérias são cogumelos. era bem isso. Não é? Era. É isso, a gente ter mais leveza no mundo, né? Alegria de viver, contentamento e estar disposto a fazer. Eu estou fazendo uma série de palestras que eu usei uma palavra japonesa que é ikigai. Tem até livro sobre isso. A palavra iki quer dizer vida. Ikigai é aquilo que faz você, o que é excelência naquilo que você faz e dá prazer. Uhum. Por isso que eu falei, você sente prazer no que faz, então é bom. Se eu não sinto prazer no que eu faço, não vai ser muito bom, né? Então, a minha palestra é dizer para as pessoas, o que faz você se sentir bem? O que faz você acordar de manhã cedo, levantar? O que faz você sair da cadeira? Porque às vezes a gente fica na cadeira, no sofá o dia inteiro, né? Vendo televisão, vendo redes sociais e não se manifesta no mundo, não age no mundo. E nós temos que encontrar coisas boas para fazer. E uma delas é isso de falar com outras pessoas, de encontrar e ter sempre um propósito de como que eu faço com que os outros fiquem bem, que os outros possam despertar. Buda dizia que quando um Buda encontra outro Buda, pergunta: tem sido fácil para você fazer com que as pessoas despertem? Demais isso, amor. Não é É bonito? lindo isso. Um pouco da sua fala agora, é, dentro desse sentido, da felicidade, da busca, enfim, né, dessa alegria de viver, enfim, o que hoje faz a monja feliz? O que é felicidade para a monja? Bom, vamos lá. Felicidade tem sua origem em fértil e frutífero, a palavra em si, né? Então, aquilo que nós fazemos que dá resultado nos faz feliz. Aquilo que tem acolhida, que tem retorno, nos faz feliz. Eu digo que tem a ver, por exemplo, a mãe que amamenta, amamentar deixa uma mulher feliz. Dói, machuca, muitas vezes fere a mama, mas a mãe não deixa de amamentar, só quando é muito grave, né? Uhum. Mas a maioria das mulheres que podem amamentar, amamentam o filho. E o que acontece? É gostoso, porque aquele bichinho pequenininho, aquela coisa linda, precisa de você para viver. Então, quando a gente se sente útil no mundo, a gente se sente feliz. Se você se sente inútil, colocado num canto e dizer, fica lá, vai, vovô, fica lá. Não, não precisa fazer nada, não. É de uma tristeza profunda. Então, quando a gente é provocado a fazer coisas no mundo, eu gosto de escrever, é uma coisa que eu sinto muito prazer em fazer. E geralmente é a última que eu faço, porque é o mais prazeroso. Eu vou fazer todas as coisinhas que não trocar lâmpada, falar coisas que não são necessárias para chegar naquele momento que diz agora eu vou escrever. E dificilmente eu tiro dias para fazer isso. Eu posso tirar algumas horas em alguns dias da semana em que eu vou dizer agora eu só vou escrever e deixar fluir. Eu não organizo muitos pensamentos antes, eu não organizo os livros para escrever. O que está acontecendo? Durante a pandemia, eu escrevia com a televisão ligada, porque eu achava que era muito importante saber o que está acontecendo no mundo. E eu fiz um livro na época que uma editora tinha me pedido para escrever alguma coisa. Eu escrevi esse livro que eu chamei de Vírus. E a editora olhou e disse assim, mas parece literatura de cordel, não era isso que eu queria. Eu falei, ai que bom, eu posso ficar com esse livro para mim? Eu disse, pode, escreve outro. Escrevi um outro do jeito que a editora queria e eu publiquei uma publicação independente, foi a primeira que eu fiz. Eu fiquei tão feliz. Não vendeu muito, não era questão de vender, mas foi tão prazeroso refletir sobre o que estava acontecendo na pandemia, como é que eu me tornava um motoboy que tinha dificuldade de chegar na casa das pessoas, que é contaminado, que chegando em casa tinha que dormir embaixo da escada para não contaminar a família, que é assaltado. Sabe, é uma porção de coisas que eu fui imaginando que tudo podia acontecer, né? E que riqueza que foi esse momento.
A moça que era obrigada a ir trabalhar todos os dias numa casa de família, ou morava na casa de família, não podia voltar para sua casa, e ela que ia para a farmácia, ela que ia fazer as compras, né? Enquanto a família ficava brigando em casa, se discutindo, Assim. não é? E essa pessoa, uma testemunha. Então, eu achei muito interessante de deixar a imaginação fluir com aquilo que aparecia na televisão. E que é a vida, a nossa vida, é o que está acontecendo conosco. E ficou mesmo parecendo literatura de cordel, Cordel. era rimado em alguns momentos, né? Adoro cordel. É gostoso, né? Adoro cordel. Eu estudei teatro muitos anos. Ah, E uma das minhas formações foi teatro popular. E a gente usava de literatura de cordel, né? E era mágico você contar uma história através de texto rimado, né? isso. As pessoas aprendem de uma forma diferente, né? Então, a literatura que Buda falava, como é que a literatura é quase toda oral. Aham. Então, os textos clássicos de Buda são todos rimados, que era para as pessoas memorizarem. Que Então, quando a gente vai demais. pegar sutras antigos, claro, a gente está traduzindo para português, e eu não sou tão boa de rima assim, então não fica tão bom quanto ele é em japonês ou em sânscrito, em pali. Uhum. Mas era tudo rimado, que é para facilitar a gravação. Falando nisso, Monja, só para eu entender também, depois o pessoal vai comentar e falar, o Edu não estudou, mas eu não estudei algumas coisas que eu quero aprender. Existe uma diferença entre eu aprender a meditar e, e, e seguir Buda ou seguir alguma literatura diferente? Hum. É uma religião? É um estado de espírito, de espiritualidade, estado de espírito, enfim? Como desmistificar isso? Porque eu sinto que às vezes se eu sigo um monge, uma monja, o budismo que for, é uma religião, isso que me faz meditar? Ou eu posso meditar sem seguir religião? Eu posso me reconectar? Enfim, só para desmistificar um pouquinho para eu entender. Não, é tudo isso. É tudo isso? É tudo Eu não isso. tô tão errado assim. Não, é tudo isso. Então, a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem um padre católico que é um mestre zen, temos um rabino que é um mestre zen, e tem alguns pastores evangélicos que se tornaram mestres zen. Aham. Eu conheci pelas redes sociais um padre, acho que é de Colômbia, desse país aqui do lado, Colômbia, né? Colômbia, Bogotá, Bogotá. que é de Bogotá, em que ele pratica o Zen, ele ensina o Zen na sua igreja. Ele foi chamado a Roma e na igreja, na Capela Sistina, ele foi colocado para oficiar uma liturgia. Ele fez todos sentarem-se em zazen. Todos que estavam na igreja, na Capela Sistina, fizeram zazen. Que lindo isso. Então, não é uma coisa que é só para quem é zen budista. Não é só para budistas. Todas as pessoas têm a capacidade, a mente humana tem a capacidade da meditação. A gente nem usa muito a palavra meditação, porque é uma coisa como o seu filho falou, estava pensando no que eu fiz hoje. Uhum. E isso é uma reflexão. O zen que a gente chama não tem nenhum pensamento possível, pelo menos você percebe que existe pensar, não pensar, ir além do pensar e não pensar. Você não fica só o que eu fiz hoje é legal, começa por aí. Mas o que é o pensamento? Aí você vai para a pergunta 2. Quem é que está observando o seu pensamento? Quem é que está aqui observando quem observa o observador? Então você vai indo mais fundo um pouquinho. Você começa com uma frase, às vezes. Eu vou meditar por 5 minutos. Você põe um reloginho na frente e o tempo não passa. Nossa, só passou 1 minuto agora. Nossa, né? E você começa a ver uma relação com o tempo que não é aquilo que nós imaginamos. Ele depende do que estamos fazendo e do prazer que estamos tendo no que estamos fazendo. No momento. No momento. E é sempre volta para agora. Volta para agora. A cabecinha da gente vai para lá. Vai lá para trás, o que Passado, aconteceu, ou o que eu futuro. vou fazer. Aí você traz de volta. Inspira, expira. Está presente aqui. Inspira, expira. Eu fiz um retiro uma vez em Los Angeles, foi onde eu estava morando na época, e eu não sabia fazer yoga, não sabia de pranayama, nada disso. E eu estava doendo muito a minha perna, mas doía muito, 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 muito. O joelho doía. Falei, não é possível. Aí lá a gente fala, não se mova. Se você se movesse, alguém gritava na sala, não se mova. Era bem severo. Americanos são bem severos do que fazem. Né? São sérios para brincar, eles brincam com seriedade. E eu sei que eu estava bem quietinha lá sentada, não posso me mexer, o que eu faço? Dói. E a professora dizia assim, sinta a dor, seja a dor. Se você quiser, grite de dor interiormente, não grite alto, hein? Mas na sua mente se torne a dor. Aí eu falei, nossa, meu corpo todo se torna dor. Eu falei, deixa eu respirar de outra forma. Eu respirei, segurei o ar, fui soltando devagarzinho.
Eu fiz a mesma coisa, falei, vou mandar uma molécula de oxigênio para o meu joelho que está doendo. E funcionou. A dor estava lá, mas não era mais importante. Não é que passa a dor, ela deixa de ter importância. Assim como uma dor física, uma dor do joelho, um problema emocional, um trauma. Eu não fico lá no trauma. Eu passei por uma situação desagradável na minha infância, adolescência, ela está lá. É o bullying que você falou, né? Sim. Passei por bullying, nossa, aquilo doeu. Mas agora eu vejo isso de hoje. Olha Agora. eu lá, menino, sendo incomodado por esse narigão lindo que eu tenho. Não é verdade? isso. E aquilo que me incomodava não incomoda mais, não é mais dor. E eu posso compreender quem falou isso. Por que que eu incomodei esse menino? Por que que eu incomodei as outras pessoas? O que é que incomodava? Não era o meu nariz, Uhum. né? Então tinha alguma coisa ali e você é capaz até de falar que bom que essas pessoas aconteceram na minha vida, porque sem elas eu não seria quem eu sou hoje. É isso. É É isso. isso. Quando a gente fala no zazen, eh, no estado do presente, do agora, no dia a dia, isso também contribui, porque eu vejo, eu vou falar por mim, né? Eu nunca fui uma pessoa de martelar muito o passado, e eu nunca fui uma pessoa de pensar muito no futuro. Tô falando em planejamento de negócio, na minha empresa, profissional, enfim. Ah, qual o seu planejamento para sua empresa, para os próximos 2, 3 anos? Eu nunca tive isso. Eu Aham. sou muito do agora. Eu sempre falei assim, eu construo vários hojes e isso vai construir meu futuro amanhã. Então, se eu conseguir fazer algo muito bom hoje, no meu presente, eu tenho certeza que eu vou ter um futuro incrível amanhã. Seja profissional, seja como pai do Miguel, seja como um bom homem, como uma boa pessoa, enfim. Mas eu tenho que construir eh, pequenas ações no meu presente. Então, assim, Edu, né, você pretende, sei lá, dar quantas palestras em 2024? Não sei. Você quer ganhar quanto de dinheiro esse ano? Não sei. Eu quero hoje. Né? Hoje, para mim, é Mas muito importante, né? E às vezes as pessoas se chocam em relação a isso. Como você não pensa no futuro? Tem que pensar no futuro. Não sei se tem que pensar no futuro. Porque isso é. gera uma frustração muito grande muitas Não, vezes. você Né? tem toda a razão. Não, esse ano, a primeira vez que eu falei para a minha diretoria, a gente tem um grupo de pessoas que são leigos e que administram a minha comunidade. Eu falei, nós temos que planejar, a gente nunca planejou nada. Também nunca planejou. Não, Não. nós temos que planejar, vamos planejar 2 anos, hein? 24 e 25. Nós éramos capazes de planejar uma semana e já era um esforço grande, enorme. Planejamos uma semana. Aí eu falei, não planejar o ano inteiro. Então, é o que a gente falou um pouquinho antes, né? A gente planejou algumas palestras durante o ano para acontecer. Por quê? Porque a gente comprou um terreno em Campos do Jordão. E nós temos que construir. Nós fomos capazes de fazer a laje do chão e não temos dinheiro para mais nada. Essa laje do chão que estava sendo projetado pelo arquiteto, pelo engenheiro, que ia ficar pronta em junho, ficou pronta em dezembro. Ou seja, todo o planejamento econômico, que Mudou. até junho, acabou o dinheiro. Eu falei, que bom, agora tem que parar. Época de chuvas, época de não construir, paramos. E parece que está havendo uma lei aí que não vai precisar cobrar mais imposto de quem constrói templo. Eu falei, melhor ainda, vamos aguardar. Se isso for aprovado, vai ser melhor ainda. Então, é o momento de pausa. Mas sentir isso, quando é que é o momento de pausa, e não porque eu planejei tem que acontecer, é que é difícil. Porque há pessoas na nossa diretoria que falam, não, mas a gente planejou, tem que levantar as paredes. Eu falei, por que tem que levantar as paredes? Ah, para você pedir doações, você tem que ter as paredes. Eu falei, não, você tem o desenho. Você não precisa ter a parede pronta, né? E com o tempo, você fala, nos ajudem a levantar as paredes. Levantou as paredes, nos ajude a fazer o telhado. E assim a gente vai por etapas e as pessoas se sentem participando disso, né? E não só que chega e já está pronto. Vamos conseguir? Não sei. Vai dar certo? Não sei. Mas a gente tem que ter uma meta e um objetivo. Então, não é só que eu estou pronta para o mundo que vier, se vier para cá, eu vou para cá. Não, a gente tem propósitos, né? Propostas de vida. Aonde eu quero chegar, o que eu preciso fazer, mas ela não pode me amarrar. Que é o que você fala, não pode me limitar. Uhum. Então, eu fiquei limitado porque eu planejei, tem que ser desse jeito. Se saiu fora do planejamento, eu fico bravo. Não. Temos que conseguir dinheiro. Eu falei, vocês sabem fazer campanha? Ninguém sabia. Então, um menino que está morando hoje nos Estados Unidos disse, a gente pode fazer uma vaquinha. Uma coisa chamada vaquinha. Aí ele fez o tal projeto da vaquinha, em janeiro estava pronto. E eu falei, mas cadê o projeto? E ninguém me mandava, acho que há uma semana atrás, me mandaram a tal vaquinha. Aí eu mandei para pessoas que eu conheço, já 3, 4 pessoas fizeram umas doações pequenas, claro.
Mas Ali. tem que saber. Tem que Se saber. ninguém sabe o que está acontecendo, Fica como é que perdido. não acontece? É que nem o chocolate, né? Chocolate com 2 T's, gente, Nicolate é a empresa que faz. Se ninguém sabe que essa empresa existe e que pode comprar online, não é isso? Sim. Eu espero que sim, né? Como é que ela vai vender? Não é mesmo? É isso. Se eu digo, eu estou precisando construir um templo, eu gostaria que vocês que gostam do Zen ou que acham que tem algum sentido, apoiem. Agora, tem 2 coisas aí que você fala que é interessante. Tem religião, sim. É religião de milhões de pessoas na Ásia, de devocionais. Então, o budismo, como um todo, é uma árvore com raízes muito profundas, que começa lá no Nepal, na Índia, vai se espalhar por toda a Ásia. Então, há pessoas que têm muita devoção. Tem templos no Japão, em outros países lá da Ásia, em que as pessoas vão de joelhos, como vão em Nossa Senhora de Aparecida. Tem lugares que são miraculosos. Tiveram monges que eram santos miraculosos. Então, tudo isso existe dentro da Do budismo. religião budista. O Zen budismo trabalha com o que a gente chama não com uma força fora de você, que você invoca, por exemplo, o Buda da Terra Pura, tem um grupo que chama Terra Pura, que acredita-se num Buda chamado Amitabha, que é o Buda da luz infinita. E você ora dizendo Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Quer dizer, eu invoco esse Buda Amitabha que está fora de mim, e ele vem e me leva para a Terra Pura. Ele pacifica a minha mente. Ele faz acontecer aquilo que eu quero acontecer de verdade. O Zen budismo não, ele diz assim, tem que ser a sua força. E a gente fala a força do Joriki. O Joriki é como se fosse aqui o centro de equilíbrio do corpo, o abdômen, né? E você, durante o zazen, você vai criando um campo de energia que é mais ou menos nessa área abdominal, porque você não respira pulmonar. A respiração pulmonar, ela é toda emocional, né? Ofegante. Não, a respiração baixa, como de criança, né, de bebezinho, que é abdominal. Isso vai criando um campo de energia. E dentro do Zen budismo, a gente chama de Joriki, que Riki é força. É a força do seu Jo, do seu corpo, que leva você ao despertar. Mas, claro, que também os textos clássicos vão dizer que precisa ter uma comunhão espiritual, olha que bonito, entre você e Buda. Que demais isso. Comunhão, como na igreja católica, vai lá comungar na igreja, vai comer uma hóstia. Quer dizer, você vai fazer o que Buda fazia. Comece a se vestir como Buda se vestia, falar como Buda falava, comportar-se de maneira que um Buda se comportaria. Então você sai de eu sou assim, eu faço assim, e você é capaz de se autotransformar. Leva tempo? Leva. É imediato? Não. E quando as pessoas vêm praticar comigo, eu não sou mansinha, não, eu sou brava. Falo brava com eles. Mas são meios hábeis. Você tem que usar meios hábeis para ver se acorda, desperta. Vai passar o resto da vida dormindo? Ou seja, não quer dizer que quem é budista, quem segue ou quem medita, vive num mundo 100% calminho, sempre tem hora que tem que ser firme, né, amor? Isso aí. Tem hora que tem que ser. Tem que Não, ser. não dá pra ser. Você não acha que existe uma lentidão, né? Porque Isso. a sensação que tem quem medita muito parece que é um pouco mais lento. Não é que é lento. Tem momento que tem que ser um pouco mais enfático, mais enérgico, Eu né? acho que tem professores, o Thich Nhat Hanh, por exemplo, que é um monge vietnamita, ele morreu também há pouco tempo atrás, ele tinha uma maneira de falar muito interessante, né? Ele chegava para fazer uma palestra, olhava para as pessoas, aí ele ia beber chá. E é uma coisa bem assim, câmara lenta. Eu olhava de novo para as pessoas e dizia, na hora de beber chá, apenas beba chá. É verdade isso, mas a gente conversa, né? Então ele criava uma situação para que as pessoas que estavam muito apressadas, como a gente falou no começo, né? Todo mundo correndo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, de um pouquinho mais devagar. Tira essa pressa do seu lugar e aprecia o agora, aprecia o que você está fazendo. Isso é um aprendizado para lidar com ansiedade no mundo de hoje? É. Todo mundo fala, sou ansioso, sou ansioso. Ansioso, incerto com o futuro, incerto com tudo, né? Tem outras tradições espirituais budistas também que são meditativas que diz assim, põe um alarme do seu relógio de hora em hora. E na hora que o alarme tocar, para o que está fazendo e respira. É só isso. É uma respirada, não é 2, 3, 5. Não é 5 minutos, não. O relógio tocou, tem. Desliga. E continua o que você estava fazendo. Porque a gente esquece.
E a gente vai acelerando tanto, como antigamente uns brinquedinhos que tinham um elástico dentro. Você girava, 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 e se eu soltava o brinquedinho, ele saía correndo. Tuc, 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 tuc. E às vezes ele quebrava o elástico de tanto que você girava. Então é isso, às vezes a gente se apressa tanto, quer fazer tantas coisas, que é como se esse elástico interno desse, ou ele rompe, ou a gente sai na disparada. Sim. E você tem que regular isso para que ele tenha uma caminhada agradável. A minha superiora no mosteiro, ela dizia assim: aprecie a jornada. Lindo isso. Não tenha pressa de chegar lá. Você vai chegar, mas vá passo a passo, aprecie cada passo do caminho. Isso faz com que as pessoas possam se perder menos na jornada ou entender que a jornada faz sentido, seja uma jornada fácil, uma jornada dura, porque às vezes o que as pessoas querem também é encontrar só uma jornada gostosa de ser apreciada. E às vezes não é tão fácil apreciar. Mas como eu posso apreciar a dor também, entender que essa dor é um momento de aprendizagem, é um momento de Que estou vivo. tô vivo. Se eu não estivesse vivo, não tinha dor. Né? Então a gente até agradece, porque tem pessoas que não sentem dor e elas podem perder um braço, um olho, porque ela não sente. Órgãos internos podem estar inflamados, ela não percebe. Então, na hora que a gente sente a dor, a gente tem que agradecer. Isso ela me disse. Eu tive com ela em julho do ano passado, ela está com 93 anos. Que linda, Ela disse: nunca vou me aposentar. que demais. Muito linda. E ela disse que teve várias enfermidades nos últimos 4 anos, porque eu não a via há 4 anos. E ela disse: eu agora agradeço aos Budas das enfermidades. Pensei que era da cura, né? Que ela ia falar, não, porque graças às enfermidades eu me tornei uma pessoa melhor. Agora, quando eu vou visitar alguém no hospital, eu sei o que é estar no hospital. Eu sei o que significa estar doente. Senão eu não saberia. Então, muda o olhar. Então, em vez de, que pena que eu fiquei doente, não, o que eu aprendo com isso? Como é que esse meu estar internado num hospital, ter pessoas cuidando de mim, me torna uma pessoa melhor? Não dizer, não quero que ninguém me cuide, não preciso, não. Precisamos uns dos outros. E a gente tem essa humildade de pedir apoio. É interessante, porque quando eu cheguei lá, ela tinha 50 e poucos anos, quando eu estava no mosteiro, e agora está com 90 e tantos, e pela primeira vez ela pediu minha mão para levantar. Eu fiquei tão feliz, porque ela sempre levantava sozinha, né? Eu tinha as atendentes dela esse Tem dia. que aprender a pedir, né? Exato. E não é feio pedir. Não. Né? Eu acho que a independência é você saber que eu preciso de ajuda. Isso. Eu não sei tudo. É. Né? Então, se eu posso pedir ajuda, seja para um conhecimento, seja para uma fala, seja para um apoio, é muito melhor eu pedir ajuda do que eu cair. É isso mesmo. Não é? É isso aí. Trocando em miúdos. É isso aí. Monja, quais valores, princípios hoje que norteiam a sua vida? Bom. Pensando no ano que nós estamos vivendo, de tudo, né? Acho que assim, é um novo ano, juventude. De novo, tudo. vou puxar lá do meu companheiro de jornada, que é o Buda, que ele diz assim: tem 3 preceitos básicos, 3 formas éticas de viver. Primeiro é não fazer o mal, e não fazer mal feito. E não fazer o mal para nada, nem para a formiguinha que está aqui. Eu posso tirar a formiguinha, mas eu não preciso esmagar a formiguinha. Então, não fazer. Às vezes a gente esmaga sem querer, mas se com querer, não, né? Então, não fazer o mal. Segundo é fazer o bem. Bem simples, né? Não faça o mal, faça o bem. Faça bem feito. E o terceiro é fazer o bem a todos os seres. Aí complica. Né? Eu posso fazer o bem para o meu filho, para o Miguel, né? Eu posso fazer o bem para uma pessoa aqui próxima, mas eu não consigo fazer o bem para todos. Mas aí a gente começa a perceber que na hora que está fazendo o bem para o Miguel, que você está tornando ele um homem digno, ele é um elemento de transformação da sociedade e do mundo. Então, quando você está transformando, educando o seu filho, provocando-o a pensar, a refletir, a meditar, como ele já estava meditando, isso vai fazer dele um homem que possa ter discernimento correto. E seres humanos com discernimento correto melhoram a vida do planeta. Porque a gente vai ser cuidadoso com as águas, com os ventos, com as plantas, com os outros seres humanos, com os bichinhos, porque a gente percebe que depende de todos os outros para estar vivo. Então, os princípios básicos são esses: não fazer o mal. Agora, às vezes, a gente não sabe que é o mal. E a nossa mente, ela é tão danadinha que você quer fazer uma coisa, você vai dizer, não, isso é o bem, isso é o bem, isso é o bem, né? E, na verdade, acredita, e pode ser muito perverso até, né? E, ao mesmo tempo, você está presente em si e observando, será que isso é o bem verdadeiro? Ou é uma coisa que me interessa só e por isso eu acho bom?
Por isso não é tão simples. Havia uma história de um monge que ele, para não dormir, ele sentava em meditação no galho de uma árvore. Que às vezes a meditação dá sono. Quer dizer, você chega num umbral, em vez de você entrar na consciência maior, você dorme, você se dorme. E esse monge, para não dormir, ele sentava no galho de uma árvore. E ficou muito conhecido, vinham pessoas do país inteiro para visitá-lo. E havia um político que queria muito ser conhecido, e ele não era tão famoso quanto o monge. E ficou bravo com aquilo, eu vou visitar esse monge, sabe? O que ele tem que eu não tenho, né? E o monge lá em cima da árvore, sentado, disse, escute, que princípios você vive? Disse assim, não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. Ah, uma criança de 3 anos sabe disso. Disse assim, mas um homem de 80 não consegue, né? Aprendeu na hora. Porque se perde, né? É isso. Não é difícil, é simples. Mas, ao mesmo tempo, tem uma complexidade para a gente agir de forma adequada. Que demais ouvir isso. Eu acho que dentro do que nós estamos vivendo, né? E logicamente nós estamos passando por tantas mudanças no mundo, né? Sim. Eu brinco que a minha mãe conta que as mudanças que ela viveu tecnologicamente foi de ouvir uma radionovela no rádio, depois mudar para a cidade e o vizinho da rua de cima ter uma televisão preto e branco, e era uma grande mudança. Aí veio uma TV colorida, depois de X anos, depois uma TV com controle remoto. E isso, existia uma escala de mudança, e hoje no mundo, hoje é o celular, amanhã é uma inteligência artificial, que eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Hologramas de nós Hologramas, mesmos aparecendo aqui ali, né? né? Hologramas a todo momento, falas, né? Enfim, tudo mudando, tudo muito rápido, enfim, tal. E nós aprendemos a viver na simplicidade também, né, Monja? Acho que resgatar, eu falo muito disso com meu filho, porque às vezes ele quer, não é dar o melhor brinquedo para ele, é o Isso, melhor tempo de qualidade para ele. Talvez isso, para ele brincar na chuva com os pés no chão seja a brincadeira mais divertida do mundo, é isso e aí, não é o melhor brinquedo, é né? isso. Mas essa compreensão, né? É. Eu acho que a gente se perde um pouco nisso. De E estar juntos, de isso que você estar fala é junto. muito importante, né? É, Pais e se fazer filhos presente. estarem juntos. É, Qual é o melhor presente que você pode dar? A sua presença. a E a presença. presença inteira, né? Não, eu estou com meu filho brincando e olhando para o celular. É diferente disso. Eu estou inteiro para ele, mesmo que seja pouco tempo. Mas é um tempo de inteireza. No local de trabalho, a mesma coisa. Você tem muitas tarefas para. Ai, quantas tarefas, como é que eu vou dar conta? É uma por uma. Esteja inteiro em cada uma delas e vai ver que dá tempo de fazer muita coisa. Uhum. Mas o tempo que você fica gastando dizendo eu não vou conseguir, você impede de conseguir de fazer o que você pode fazer. E temos limites, todos nós. Uhum. Reconhecer esses limites, mas estar presente no presente, que parece uma coisa tão simples e às vezes não é. Não é. E reclamar dos outros, não é legal? A gente reclama, a culpa é do outro, é o outro, a culpa é dele. Pra que isso, né? Não é? Tinha um desenho antigo que chamava Hard, que ele falava assim: ó vida, ó céus, Ah, eu isso sei. não vai dar certo. É Não é? isso mesmo. Não é? Ó vida, ó céus, Oh, céus, ó vida, isso não vai dar certo. E não vai dar mesmo Não? se reclamar, Pois né? então. Porque não pode olhar para uma outra, É. por uma outra Outro ótica, prisma, não tem é? outra Eu possibilidade. tenho um grande amigo, o Leandro Claro, um grande abraço, que ele fala assim, eu não sei aonde ele aprendeu alguma palestra, enfim, também que ele fala assim, comece o dia com boas notícias. Aham. Porque, como é que foi? Ah, bom dia, não dormi bem. Ah, bom dia, meu time perdeu. Ah, bom dia, eu briguei com a minha esposa, com o meu esposo. Não, comece, você viu aquela notícia de não sei quem morreu, não sei. Não, comece o dia dando boas notícias. É. Como parece que vai atrair melhores coisas. Abre a janela, É, respira o respira, ar do dia. não é? Se está chovendo, que bonito que está chovendo. Se tem sol, tá bom, tá sol. Tá nublado, que bom que tá nublado, né? Não é? Apreciar a vida assim como ela é. É importante isso. A gente tem sempre expectativas de como eu gostaria que o dia fosse hoje. Uhum, Mas ele é como ele é. uhum. E a gente poder apreciar isso. Demais isso. É. E pra gente, só pra eu não tomar muito tempo, também já foram 50 minutinhos aí. Voou o tempo, um papo tão gostoso. Que é algo que eu queria muito entender nesse sentido. Ao seu ver, a forma que se estuda, que se medita, enfim, quantas palavras têm poder? No sentido de o que eu falo, o que eu Ah, penso, eu tem. atraio. Tem. Nossa, a gente tem uma ordem religiosa budista que eles usam 3 elementos muito importantes que transformam a realidade: a palavra, o gesto, o mudra e a intenção.
Que se você tiver, eles ensinam, claro, eu não faço parte dessa ordem, Sim. mas eles ensinam palavras que têm poder, gestos que têm poder e a intenção que você tem. Se você colocar os três juntos, você muda a realidade. E é verdade. Se eu ficar dizendo não vai dar certo, não tem jeito, eu sou um coitadinho, eu sou uma pobreza, a minha vida nunca dá certo, e aí não vai dar certo mesmo, porque eu quero reforçar um personagem falso que Aham. eu criei para mim, mas que é cômodo. Sim. É tão cômodo não dar certo, né? Aham. Eu tentei, não deu, não vou fazendo mais nada, porque para mim é assim mesmo, né? Agora, se você fala, não, mas pode ser diferente. Por isso, essa minha palestra que eu estou fazendo por aí, querendo passar para todo mundo, do Ikigai, levanta, gente. Não fique naquele lugar dizendo, não está certo, eu sou vítima, sou um coitadinho. Sou um ser humano com 1000 potencialidades. Se não deu certo por aqui, vamos tentar por aqui, pela direita ou pela esquerda. Procure outros caminhos, mas não desista de você. Não desista da vida nem do mundo. Tem pessoas que querem se matar porque não está dando certo. Não precisa. Não tem nada pelo qual matar ou morrer. Mas a gente vive sendo a transformação. É da Mahatma Gandhi isso, né? Sendo a transformação que você quer no mundo. E nós temos que ser essa transformação. Da maneira de falar, de agir, de pensar, de comer, de beber, de ir ao banheiro, é tudo. Tudo que você faz é uma oportunidade de prática zen, de prática do caminho. É o zen na sua vida. Que além de ser o que a gente fala high touch, né? De encontrar pessoas, falar com pessoas, ajudar pessoas. Mas não é vou ser bonzinho, o que que é adequado na circunstância, né? Usar a tecnologia para o bem, para o crescimento, para a educação, para melhorar o nosso mundo, né? E, ao mesmo tempo, expandir a consciência. Ter uma mente mais ampla, mais expandida, que eu não penso pequenininho, mas deixar o grande tomar conta de nós. Que demais isso. Monja, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado. Eu queria passar a tarde conversando, mas eu queria muito ter a oportunidade de estar mais perto. Talvez a gente conversou um pouquinho nos bastidores de levar isso para o mundo corporativo, que é onde eu atuo, para as cidades ali da região de Bragança, Atibaia, sul de Minas, enfim, Pedra Bela, Legal. Monte Enjo, um Já sei abraço, ser isso um mesmo. abraço pro Enjo, mas que a gente possa estar mais perto, porque é incrível poder te ouvir e é incrível a gente saber que é possível mudar, é Sim, possível começar, é sim, possível recomeçar. isso. E não há. Às vezes eu ouço de alguns amigos assim: eu tô velho pra isso, tá velho não, vamos começar agora, É isso né? aí. Dá tempo ainda, dá tempo É, de mudar, né? isso. E vamos fazer isso acontecer. Muito bem. Que assim seja, Que assim todos nós. seja, que assim seja, Sempre podemos recomeçar. sempre. Vou pedir só pra senhora falar a rede social do Instagram, como é que tá? É Monja Coen. Monja Coen. Monja Só Coen. colocar Monja Coen. É Monjacoen. Não é Perfeito. Coen com H, não põe H, que é sem Não, H. sem É um H. nome japonês, Não, Coen. japonês? É. Ko quer dizer só e En quer dizer círculo. E o meu nome significa um só círculo. Só círculo. Que demais Vem isso. de um poema sobre a lua. Que lindo isso. Mente e lua só e completo. O círculo é a completude, né? Que legal. A luz faz com que todas as formas se revelem, mas quando luz e forma são transcendidas, o que é? Que, Poema Zen, que demais isso. não é bom? Que gratidão. E de você tem o verdade. círculo olha lá. Tem um círculo. É isso Eu gosto aí. muito do círculo. Eu falo que o círculo não tem princípio nem fim, né? É isso, é a É isso, completude. né? É um princípio nem fim. E que assim seja. Que esse podcast possa ter contribuído hoje a você que está ouvindo, você que está assistindo. Não sei que momento você está vivendo na sua casa, no seu carro, no trânsito neste momento. Aprecie a jornada. Eu sairei daqui hoje voltando para minha casa apreciando a jornada. Espero que você que está ouvindo aí, não importa o ano, como eu disse, pode ser que você esteja aí em 2040, 2050 ouvindo esse podcast, mas que você possa refletir, aprender a viver e entender que é possível mudar, né? É possível a gente fazer o bem, é possível a gente buscar essa felicidade para nós, para o outro, para o todo, é possível a gente ter mais amor acima de tudo. E que prazer, que privilégio meu poder começar o primeiro podcast de 2024 com a Monja Coen aqui. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Muita saúde. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.